Qual é a relação com o Instituto? Como que nasceu o Instituto? Então, o Instituto ele veio depois, o trabalho iniciou primeiro. Então, no Luiz Monteiro, a gente tem um trabalho de assistência a moradores e pessoas em situação de rua. Então, é um trabalho que, desde a fundação do Centro Espírita, nunca parou. Funciona de segunda a segunda, 5 horas da manhã. Todos os dias tem grupos de voluntários que se revezam. Bom, então a gente dá um copo de café e um pacotinho com 2 pães para cada morador de rua. A gente começou a perceber que morador de rua dificilmente se separa de seu animal. A pessoa que está na rua geralmente tem um cãozinho, 2 ou 3. E o que a gente via? Que essa pessoa que recebia o café e o pãozinho repartia o seu pão com o animal. E a gente viu a necessidade de começar a auxiliar nisso. E a gente via animais que haviam sido atropelados, estavam machucados, outros com pulga, carrapato, cadelas que estavam grávidas, que tinham dado cria, filhotinhos em caixa de sapato. Então a gente começou a fazer um trabalho de auxiliar também os nossos irmãos menores ali, os animais. E aí a gente viu a necessidade em determinado momento de se criar um lugar onde a gente pudesse abrigar essas mamães, porque precisa cuidar da cadela que dá cria, vai precisar cuidar do bebê adequadamente, vai precisar castrar para que esses animais não multipliquem mais animais abandonados na rua. Então há 2 anos atrás a gente criou o Instituto Taupete, que tem a sede lá no Morro da Nova Sintra, que não tem nada a ver com o Centro Espírita, é separado. Tá. Tá? E lá a gente se tornou uma ONG maternidade. Então o que é uma ONG maternidade? A gente só pega mamães com filhotes. Muitas pessoas mandam mensagem pra gente no Insta, me liga, pô, isso tem um cachorrinho idoso aqui, não sei o quê. Fala, olha, infelizmente tem que ver em outro lugar, porque a gente não. O nosso papel que a gente se propõe hoje é mamãe e filhote, que é o que a gente faz lá no Instituto Taupete hoje. Você falou do Instagram, né? O pessoal acessar lá no Insta, como que eles acham lá? Tá, Instituto Underline Taupete, tá? Que é o símbolo. Esse símbolo é esse, para quem não conhece, esse aí é o T, o tal de São Francisco de Assis. E até se você me permitir, esse símbolo, né, que é o nosso logotipo, vou falar assim, do Instituto Taupete, ele foi passado para mim mediunicamente. Então, numa noite, quando eu nem imaginava, isso há mais de 5 anos atrás, quando eu nem imaginava fazer esse trabalho de criar uma ONG, trabalhar com E animais. seu trabalho profissional nunca teve relação com animal até então? Até então, não, eu trabalhava em outra área que não tinha nada a ver com isso daí, mas sempre na casa espírita, Sim. né? Então, eu me vi à noite numa sala de aula, na espiritualidade, estudando sobre animais. Então, eu me recordo que o professor falando sobre alma de animal, sobre reencarnação de animal, como eles eram. E eu, ali, por meus botões, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver com o que eu faço. E aí, mas eu fiquei quieto ali escutando, né, como se fosse uma palestra normal. E quando acabou, eu saindo da sala, como todos os alunos estavam saindo, aquele palestrante que estava ali, ele me chama pelo nome, Wilson, vem aqui, ele me chamou no quadro negro, e algo interessante, o quadro negro ele já não era igual o nosso de lousa e giz, já era um quadro negro tipo de touch de celular, onde ele colocava o dedo e escrevia, era algo já mais futurista. E aí ele coloca no quadro, ele desenha a letra T, essa aqui. Aí eu brinquei, meu sobrenome é Trindade, eu falei, a T de Trindade? E aí ele briga comigo. Ele falou, presta atenção que isso é muito sério. Aí eu fiquei quieto. Aí ele automaticamente colocou as 2 patinhas do lado do T. Aí eu falei, ele falou, memoriza. Eu olhei, tá bom. E eu ia saindo. Ele falou, volta. Brigou de novo comigo. E aí ele pegou a corda, essa corda com 3 nós, que depois eu entendi que é o cinto de São Francisco de Assis, que usava para aprender o seu hábito. Ele falou, memoriza que você vai precisar. Eu olhei, memorizei, tudo bem. Eu acordei. E eu acordei com esse símbolo nitidamente na minha cabeça. Eu sei desenhar muito mal, mas fiz ali com uma esferográfica ali do lado da minha cama. E quando eu cheguei no trabalho, eu tinha uma pessoa ali, um colega de trabalho, que sabia desenhar muito bem. E pedi para ele desenhar, e aí ele fez esse desenho. E eu guardei na HD do meu computador por quase 5 anos. Um dia, numa reunião de desobsessão, numa reunião mediúnica lá no Luiz Monteiro, veio um espírito conversar comigo. E a gente já atendia os animais dos moradores de rua ali, já fazia curativo, ajudava, dava medicação, né, na medida do possível, já dava ração. E aí ele falou, olha, o trabalho aqui no plano espiritual já existe há muito tempo, agora está na hora de materializar no plano físico. Então você vai começar. E ele falou, e você já tem o que você precisa. E na hora eu não entendi, depois eu lembrei do símbolo. Então ficou o símbolo do Instituto, Instituto Taupete, Tal de São Francisco de Assis, que é o símbolo da cruz sem
a cabeça e pet de animais. Muito interessante, hein? E o São Francisco de Assis tem, na história dele, uma relação direta de cuidado com os animais, né? A respeito a todos os seres da criação. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.